Então vamos iniciar com a prece para que nos harmonizemos, elevemos nosso pensamento ao alto, busquemos a figura amorosa do Cristo e agradecemos pela oportunidade bendita que temos de estar aqui. A Deus, nosso Pai, o Criador de tudo, agradecidos somos por estarmos encarnados, por termos a oportunidade, através de Jesus, de conhecer o Evangelho de Deus. Que os bons espíritos, trabalhadores desta casa, nos inspire, nos auxilie, para que a nossa mente esteja aberta, conectada com o alto, para que saiamos daqui convictos da responsabilidade, da mudança e do dever que temos perante Deus. Que Jesus nos ampare a todos. Que assim seja. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder falar do Evangelho segundo o Espiritismo, na data de hoje. Então, a minha gratidão pela oportunidade. E hoje, como o nosso irmão falou, nós vamos trabalhar as reflexões no capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E neste capítulo, Kardec, junto com os espíritos, nos traz lições sobre as nossas atitudes perante a vida e perante a vivência do Evangelho. A meu ver, é um tema um tanto quanto delicado, como ele mesmo disse, que há 2000 anos nós vimos o chamado e até agora a gente não tomou ainda uma atitude concreta, como pede Jesus. Então, a meu ver, é um tema um tanto quanto delicado, então nós pedimos aqui o amparo da espiritualidade superior para que a gente não desvie nossa fala pela opinião pessoal ou pelo personalismo, mas sim que ela nos traga reflexões de harmonia, de equilíbrio, para que a gente possa sair daqui com essas reflexões para nos tornarmos espíritos melhores. E como o tema já fala, Jesus vem nos chamando já desde a antiguidade. Primeiro pelos esforços no Oriente, trazendo aí uma visão mais espiritualizada, através de Buda, Sócrates, Platão, Aristóteles, nos falando da reforma íntima, da mudança interior. Depois ele veio nos chamar com a sua própria vinda, inaugurando uma nova fase para a humanidade, onde a fé foi semeada no coração de cada um. E ele continua a nos chamar. Continuou, isso não cessa. Ele continua a nos chamar através de espíritos iluminados, como Paulo de Tarso, Emmanuel, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que ainda está conosco, e tantos outros espíritos, para nos fazer recordar e reviver aquilo que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos. Então, como que nós seremos escolhidos? Quais são esses critérios dessa escolha? Por que Deus chama uns e não outros? Qual será a dinâmica usada para esse chamamento? É isso que nós vamos trabalhar nesse capítulo 18. E no capítulo 18 tem o início com o título, o subtítulo, o festim de núpcias, que é o chamado, o convite a participar do Evangelho. Logo em seguida, tem os outros subtítulos, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, a instrução dos espíritos dizendo, reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, e é a partir daí, dessa porta estreita, que nós vamos estar trazendo as reflexões. E lá, nessa porta estreita, nos diz que é por esta porta que conseguimos o reino de Deus. E poucos a encontram. Aqui tem um alerta para nós,
dizendo quão poucos a encontram. E quantos de nós estamos na direção dessa porta? Já paramos para refletir? Nessa passagem diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso é o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Entrai pela porta da vida, que quão pequena ela é. Quão apertado é o caminho que a ela conduz. E quão poucos a encontram. Essa passagem está também em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. E continua: tendo-lhe feito uma pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? E responde-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Nesses 2 parágrafos, nós entendemos que para conseguirmos entrar por essa porta estreita, é necessário que façamos grandes esforços por si mesmo, para vencer as nossas más tendências e as nossas inclinações. E são poucos os que fazem, diz o Evangelho. Porque se nós analisarmos, é mais fácil realmente nós vivemos no mundo material. O mundo material, ele nos encanta, ele é tão sutil, que a hora que a gente percebe, nós já estamos envolvidos. Ele nos distrai com muita facilidade. Se nós deixarmos de frequentar a casa espírita por 2, 3 semanas, por algum motivo que não seja saúde, mas que seja um motivo qualquer, bobo, que às vezes a gente faz, a preguiça, a falta de interesse, na 4ª semana a gente já não frequenta mais. A gente fala, não vou mais. A gente abandona. Por quê? Porque o mundo material, ele é muito fácil de nos induzir, de nos levar. Quando nós pegamos um livro para ler, né, se a gente pegar firme mesmo no livro, umas 7h30, 8 horas da noite, na 3ª página, o que acontece? Dá um soninho, a gente fica mal, daí você olha no relógio e fala, nossa, são 8 horas, já estou com sono. A gente liga a TV. A TV não distrai? Ou o celular, as redes sociais, não nos distrai? Então, por aí a gente tem uma noção, é um termômetro para mostrar que as coisas materiais nos encantam mais do que as espirituais. O que dá prazer à matéria é mais fácil de sentir, só que também é mais penoso as consequências que virão depois. Como, por exemplo, é mais fácil nós falarmos mal do outro do que nos policiar e vigiar para não cairmos na tentação do orgulho e da maledicência. E quando eu falo isso, eu também me incluo, né? Porque eu sou a mais necessitada da minha fala hoje. É mais fácil também nós nos encantarmos com os programas sensacionalistas ou que estimulam as nossas más paixões do que assistirmos uma palestra, lermos um bom livro. Então, tudo nos encanta. Tanto é que quando a gente, comparando o exemplo que eu dei do livro, no dia seguinte no nosso trabalho, a gente faz comentários dos programas sensacionalistas que nós assistimos. E não dos livros que nós estamos lendo. São os valores que nós damos para as coisas, né? Esse é o chamamento de que pede. Essa é a porta estreita de que precisamos transpô-la. Então, devido ao atraso do nosso espírito, nós gostamos mais do que nos encanta a matéria do que aquilo que nos fala o coração do lado espiritual. Por isso que a humanidade sofre as consequências dos seus próprios atos. E essas atitudes nos mostram, no modo geral, que o grande mal que assola a nossa humanidade é o egoísmo, o orgulho, né? A falta de interesse da vivência efetivamente evangélica. Não é falta de dinheiro ou a violência, porque estas só existem devido à falta da vivência do Evangelho. Porque se nós vivemos o Evangelho efetivamente como deveríamos,
a humanidade estaria equilibrada financeiramente, amorosamente, fraternalmente. Mas aí, tudo isso que eu estou dizendo remete a um pensamento. Será que eu estou querendo dizer que nós devemos viver uma vida diferente, nós espíritas? Deveremos viver uma vida diferente das dos demais? Longe de tudo aquilo que nos encanta, a matéria, que nos satisfaz, os nossos desejos materiais? Será que é isso? Essa nossa pergunta, Paulo e os Espíritos respondem para nós. Paulo responde na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aqui Paulo fala do livre-arbítrio, onde temos a liberdade de fazermos o que bem entendemos. Só que seremos responsáveis pelos nossos atos, sendo eles bons ou não. E um discípulo pergunta a um sábio: fale-me sobre a liberdade. E o sábio responde: bom, se você não conhece e não segue os ensinamentos do Cristo, você é livre para fazer o que quiser. Mas, o mas que é um problema, né? O mas pesa para a gente. Mas, se você já conhece e aceitou os ensinamentos do Cristo, você é livre para fazer o que deve, não o que quer. Mas nós vemos que não há proibições na doutrina. Nenhuma. Nenhuma. A doutrina não nos proíbe absolutamente de nada. Jesus não espera nada de nós. Mas ao mesmo tempo Ele espera que façamos o melhor de nós. Porque nós temos que ter a consciência do que é bom ou ruim para a nossa evolução espiritual. E nós já temos esse conhecimento, temos essa sabedoria. Temos o princípio inteligente. Então, seguir o caminho certo são escolhas que fazemos, não é? Nós podemos escolher amanhecer de mau humor ou amanhecer feliz. Dar bom dia para as pessoas ou não dar bom dia. São escolhas nossas. Nós temos essa condição. Não é necessário viver uma vida santificada sem erros. Até porque nós não iríamos conseguir no estágio evolutivo em que nos encontramos. Né? O que realmente nós precisamos é buscar dominar as nossas más tendências, os nossos vícios nocivos, que já temos conhecimento, aqueles hábitos que insistimos em fazê-los. Ou seja, se nós gostamos de ter conforto, trabalhemos para isso. Não é errado. Mas não nos tornemos escravos do dinheiro, porque ele nos afasta das coisas de Deus. Se gostamos do sexo, fazer sexo faz bem, isso é ótimo, mas não devemos ter desvario no sexo, desregramento, para que isso não atrapalhe o nosso próprio psiquismo. A diversão, o lazer nos relaxam e é ótimo, sim, mas não devemos transformar a nossa vida em férias prolongadas. Ou seja, tudo nos é lícito, tudo. Mas muita coisa já não nos convém fazer, devido às consequências que nos trazem. Nós já sabemos disso. Então, quando nós tivermos a consciência das nossas obrigações morais e o uso da nossa inteligência para o bem, tudo flui de uma maneira mais tranquila. Deus nunca faltará conosco, em momento algum. Como disse Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Jesus mesmo que nos disse para que buscássemos primeiro as coisas divinas,
que todo o restante nos será acrescentado. Mas normalmente a gente faz o contrário. A gente busca as coisas materiais e na hora que não está bem, a gente busca o espiritual. Essas mudanças, inversão de valores que nós temos que refletir, que está no momento de mudar. Ou melhor, já passou do momento de mudar. A inversão de valores. Valorizar mais as pessoas e não as coisas. E quando nós tivermos essa consciência, o Pai não faltará conosco. Ou seja, nenhuma angústia, tristeza, decepção irá nos abalar, porque nós sabemos dos propósitos que temos, do caminho que temos que seguir. Então, nada nos abala. Porque, gente, o Espiritismo, ele não é uma doutrina comum, onde nós falamos, bom, hoje é domingo, eu vou à casa espírita, assisto palestra, tomo passe, bebo água fluida e vou para casa, pronto, dever cumprido. Não. A doutrina não tem uma obrigação religiosa. Aquelas pessoas que não se sentem tocadas pelo conteúdo maravilhoso da doutrina espírita, eu tenho um conselho. Busque a transformação o quanto antes ou mude de religião. Porque nós não temos o tempo que imaginamos que temos aqui para mudar. O arrependimento no plano espiritual, ele vai ser doloroso quando nós partirmos para a pátria espiritual. Quando nós nos depararmos com a nossa consciência e o tempo perdido. Você sabe quando você vai desencarnar? Eu não sei. Pode ser daqui 1 hora, amanhã, daqui 1 mês. A gente não sabe. E aí? E o tempo perdido? E inversão de valores? Como é que vai fazer quando a gente partir para o lado de lá? Deixar a matéria aqui. Nos conscientizarmos. Puxa vida, quanto tempo perdi. Olha, eu podia ter feito tanta coisa, agora não dá mais. Eu podia ter feito as pazes com fulano, com ciclano, agora não dá mais. Eu podia ter ficado mais com os meus familiares, com aqueles que eu amo, e agora não dá mais. Por quê? Porque eu preferi as coisas da matéria, perder tempo com coisas que não acrescentam nada espiritual. Então são essas reflexões. É esse o chamamento de Jesus. Por isso que fala, muitos são os chamados, poucos os escolhidos, que nós vamos ver mais adiante. Então, enquanto a gente não ter essa consciência dessa mudança interior que temos que fazer, nós vamos estar sofrendo as consequências dos nossos próprios atos. Perguntaram ao Gandhi, Gandhi, qual é a religião melhor para o homem? Ele responde, aquela que leva o homem ao progresso. Haroldo Dutra Dias diz em uma de suas palestras que a pessoa que está há uma semana na doutrina espírita, ela não pode e não deve ser mais a mesma. 1 semana. Quantos anos a gente está mesmo? Melhor nem contar, né? Porque o Espiritismo, se ele não nos tirar do lugar que nós estamos, nos incomodando, é preciso repensar se vale a pena continuar. Porque nós precisamos ser incomodados, inquietados pelaquilo que nós somos para atingir aquilo que podemos ser de melhor. A agenda cristã, e Haroldo também fala em uma de suas palestras, que nós estamos no nevoeiro, nós estamos dormindo, nós não acordamos ainda, e já faz mais de 2018 anos. Já passou do momento de despertar. É preciso sair da zona de conforto onde nós estamos e buscar esse autoaperfeiçoamento. Renunciar certos hábitos, né, que a gente ainda insiste em cometê-los. Eu achei interessante uma fala do Haroldo, que ele diz assim, esse ano agora que vai iniciar, vamos ter um slogan, né, diferente. Tente, invente, erre diferente. Ou seja, chega de fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros. Vamos errar diferente.
Porque senão a gente vai de reencarnação em reencarnação, nós vamos estar voltando e fazendo sempre as mesmas coisas, os mesmos hábitos. É essa a proposta à luz da doutrina. Nos conduzir sempre a um degrau acima, um passo à frente. Sair de onde nós estamos, melhorando as nossas relações conosco mesmo e com aqueles que convivem conosco. No livro Jesus no Lar, na lição de número 3, quem tiver em casa depois quiser ler, tem lá, o título chama Explicação do Mestre. E nessa lição tem um diálogo de Jesus com Sara. Sara, ela é a esposa de Benjamim, e eles estavam na casa de Simão Pedro. E Jesus fazia suas palestras, suas explanações, e a Sara fala assim para ele, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente maravilhoso. Todavia, como me iniciar nela? Porque nós sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. Ela fala, temos ouvido as suas pregações à beira do lago, sabemos que a boa nova aconselha acima de tudo o amor, o perdão. E ela diz, eu desejaria ser fiel a tais princípios, mas me sinto presa a velhas normas. Não consigo me desculpar aqueles que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo aquilo que eu considero meu. Aí Jesus, com a sua serenidade, com o seu amor, pergunta a ela, Sara, qual é o trabalho fundamental da sua casa? E ela diz, a criação de cabras. Falou, bom, e como que você faz para conservar o leite puro e inalterado que você retira da cabra? Ela fala, bom, é imprescindível, primeiramente, lavar o vaso que esse leite será depositado. Porque se qualquer detrito estiver no fundo do vaso, o leite será tomado de um franco azedume e não servirá mais para os serviços mais delicados. E aí Jesus responde a ela, é assim a revelação celeste no coração humano. Se nós não purificarmos o vaso da alma, todo o conhecimento superior se confunde com as sujidades que está no nosso íntimo, como se degenerando, perdendo as propriedades, reduzindo a proporção do bem que poderíamos receber. O leite puro dos esclarecimentos penetra a alma, o coração de cada um, como um alimento novo, mas aí se confunde, se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. E então restará somente o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus no coração de cada um. Quer dizer, ainda ele termina, o orvalho, aquela gotinha de orvalho, num lírio branco, é um diamante celeste. Mas aquele mesmo orvalho, na estrada, na poeira da estrada, se torna uma lama, uma gota de lama, uma gota lamacenta. Ou seja, todo conhecimento que a gente absorve, se nós não ir purificando, limpando o nosso íntimo, vai virar uma gota lamacenta. Então faz parte a mudança. Está certo que em momento algum o nosso íntimo vai estar vazio. A gente não vai conseguir imediato colocar coisa limpa só, água limpa. Mas é um trabalho simultâneo, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, assistindo às palestras, participando de grupo de estudos, lendo, absorvendo conhecimento, nós vamos substituindo as nossas imperfeições pelas virtudes adquiridas. É esse o processo. É entender
que já erramos, não vamos mais cometer os mesmos erros. É entender isso. A partir de agora, aquilo que eu fazia já não faço mais. Posso tentar inventar, cometer outros erros, mas aqueles não mais. Então é essa mudança que temos que fazer. É preciso entender que a vida aqui na matéria é muito, muito curta para a gente se apequenar nela, para a gente se satisfazer só com ela. E achar que tudo gira ao nosso redor, tudo tem que ser do nosso jeito, que as pessoas têm que ser como eu quero. É preciso se agigantar, ter a visão do espírito que somos, dando valores às pessoas e não às coisas, entendendo que nada daqui vai conosco, somente o que temos dentro de nós. Os nossos sentimentos e os nossos conhecimentos adquiridos. As virtudes, as imperfeições, elas irão conosco. Restante, tudo fica aqui, tudo é empréstimo de Deus. Somos governantes de Deus. Tudo que temos aqui é material didático para aprendermos. E mais adiante nesse capítulo, tem lá, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem que nós conhecemos que fez a vontade do Pai que está nos céus? Como, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier fez a vontade do Pai que está nos céus. Ele amparou, ele consolou, ele esclareceu, ele acolheu, ele confortou. Ele viveu o Evangelho do Cristo. Mas muitos podem dizer, mas é o Chico, né? É o Chico. Um espírito que encarnou praticamente na mesma época que nós, que tinha muitas limitações, muitas dificuldades, que qualquer um de nós aqui não iríamos suportar. Estou mentindo? Não, né? Então é o Chico. É o Chico. Se ele conseguiu, se ele viveu, por que a gente não pode começar agora? Nem que a gente não conclua nessa existência, e nem na próxima. Mas o importante é que nós estamos buscando essa perfeição. Estamos buscando essa reforma, essa melhora. Nesse capítulo diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, que em Teu nome expelimos demônios, e que em Teu nome fizemos muitos prodígios? E então lhes direi, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Já vou explicar o que é isso. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso também está em Mateus capítulo 7. Aqui choro, ranger de dente, é punição de Deus? Não. Deus não pune ninguém. Deus é misericordioso, é bom e justo. O que vai acontecer aqui quando fala choro e ranger de dentes é a nossa própria consciência daquilo que nós fizemos ou que não fizemos, que deixamos de fazer, que vai gerar esse sofrimento. E todo sofrimento que acontece gera choro, gera dor. Na verdade, o sofrimento é a conscientização da verdade do qual nos deparamos com a nossa própria consciência. E não é melhor a gente se deparar com essa verdade ainda aqui, na matéria, que dá tempo de fazer diferente, do que no mundo espiritual, que é mais demorado. Não sabemos quanto tempo teremos a condição de voltar. Se aquelas pessoas com nós precisamos nos relacionar já estão prontas para a gente se relacionar. Se a gente não vai ter que esperar muito para voltar. Tem espíritos que estão aí há mais de 20, 30 anos esperando a oportunidade para retornar. E nós estamos aqui, com a faca e o queijo na mão para fazer. Por que não fazer agora? E mais adiante diz, todos reconhecem a missão de Jesus e dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve chamar de mestre ou Senhor, se os seus ensinamentos não são seguidos? Serão cristãos
aqueles que adoram em atos exteriores, em sacrifício, em jejum, aqueles que passam dias orando, mas não são nem caridosos, nem indulgentes com seus semelhantes? Aí vem a resposta: não. Aí é a seleção de que eu falei no início. Como seremos escolhidos? Qual é o critério usado para esse chamado? Ele responde: serão chamados aqueles que são fiéis aos princípios cristãos, na ação e na obra. Ou seja, reconhece-se o cristão pela obra, pela prática sincera de amor e caridade. Jesus nos mostra aqui nessa passagem que não há preferência religiosa. Ninguém vai nos perguntar quando chegarmos ao plano espiritual: qual casa espírita você frequentava? Quantas palestras você assistiu ou fez? Quantos espíritos evangelizou no trabalho mediúnico? Quantos passes você aplicou? Quantos livros você leu? Ninguém vai nos perguntar isso. Porque não adianta nada disso se no dia a dia nós somos impacientes, invejosos, não somos indulgentes, somos avarentos, abusamos da sensualidade, da violência, se nós praticamos a iniquidade. E iniquidade é tudo aquilo que é errado que se torna normal na nossa vida. Sabe aquilo que a gente sabe que é errado e a gente continua fazendo? Isso é iniquidade. E no livro Momentos de Ouro, do irmão X, conta uma história de que Bezerra de Menezes estava no mundo espiritual fazendo uma palestra. E nessa palestra o público tinha desencarnados e encarnados em desdobramento. Dormindo, né? O espírito foi até o local. E Bezerra falava da caridade, do amor, né? Tudo aquilo que a gente já conhece, das consolações. E de repente um espírito encarnado se manifesta e fala: Senhor Bezerra de Menezes, eu não concordo com nada disso que o senhor está dizendo. E ele estava azedo, mal-humorado. E ele diz assim: eu não concordo com tanta máscara que existe. Me considero espírita, mas eu sou egoísta, sou ciumento, sou avarento, sou briguento. Como é que eu posso ser espírita com tudo isso? Então eu não concordo com nada disso que o senhor diz. Ele falou: posso ser espírita com tanto defeito que eu tenho? Aí Bezerra diz assim para ele: eu também ainda estou com todas essas mazelas. E eu sou espírita, disse Bezerra. Tenho todas elas me acompanhando. Todas ainda me acompanham. Só existe um ponto que eu não posso esquecer de te dizer. Antes de eu ser espírita, eu corri atrás de todas elas. Hoje, eu fujo de todas elas. Eu luto com todas elas. Todas elas, eu trabalho para que não tomem conta de mim. Como você vê, há muita diferença, disse a ele. Então, podemos ser espírita com todas essas imperfeições? Sim, podemos. A única diferença é que temos que fugir delas e não alimentá-las. Isso porque Jesus também já nos disse, né? Aquele que muito foi dado, mais será cobrado, mais será pedido. Então, se nós temos o conhecimento das leis, ao contrário de nos proteger, nos traz mais responsabilidade. Vocês pararam para pensar? Ser espírita não é para qualquer um, é para quem quer realmente, quem está disposto a mudar. Porque se nos traz responsabilidade, se nós nos afastarmos dele, falar: então não vou mais seguir. Isso daí pode nos trazer sofrimento também. Porque no Evangelho diz lá que os ensinamentos são para nós espíritas.
sobretudo para nós, os ensinamentos dos Espíritos. Então, todo aquele que tem o conhecimento, que conhece os ensinamentos do Cristo, é seguramente responsável se não praticá-lo. E nós já temos esse conhecimento. Então nós temos que mudar. Não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências, para se transformar. Então é esse esforço que temos que trabalhar. E no livro Vinha de Luz, na lição de número 100, Emmanuel transcorre uma passagem de que, da forma como nós entendemos Jesus. E no finalzinho ele fala, não basta fazer do Cristo o benfeitor, que nos ampara, que nos protege, somente nos momentos de angústia, de sofrimento. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo no nosso dia a dia. É necessário ter como padrão de vida Jesus. O que nós formos fazer, será que Jesus faria? O que nós vamos falar, será que Jesus falaria? É o exemplo, é o modelo, é ele que nós temos que seguir. Então, se somos adeptos da doutrina espírita, a estudamos constantemente, através de palestras, de livros, de grupos de estudos, Deus espera de nós comportamentos melhores. Como diz Paulo na carta aos Hebreus, de vós, amados, esperamos coisas melhores. Aqui ele está dizendo para nós, porque o Evangelho, ele é atemporal. Ele serve para todos os tempos, para todos os povos, para todos os mundos. Então, de vós, amados, está falando de nós. Esperamos coisas melhores. Então, a vinda nossa na casa espírita, ou em qualquer casa de oração, é importante nós estarmos presentes. Mas ela vai estar nos dando também uma enorme responsabilidade perante a vida, perante as nossas ações. E a partir daí, nós precisamos medir as nossas atitudes e buscar fazer ao próximo o que desejamos a nós. Porque se nós não tivéssemos o conhecimento das leis, seria mais fácil. Porque nós não seríamos cobrados, como diz ali. Para quem muito foi dado, mais será pedido. Mas será que seria bom a gente não ter o conhecimento das leis? Já pararam para pensar? Se a gente não soubesse de nada disso, seria bom? Não, não seria bom. Porque se o conhecimento nos traz responsabilidade, a falta dele nos deixaria na ignorância. E a ignorância é uma prisão. Porque quem vive escravo das suas próprias imperfeições, a gente não iria evoluir. Então nós vamos concluindo que Deus, Ele é tão misericordioso conosco, Ele nos dá a oportunidade de refazimento através da reencarnação. Ele se manifesta através dos nossos irmãos, nos proporcionando momentos de fazermos diferente, nos dando oportunidade de agir diferente. Conhecemos a doutrina, estudemos mais, vivamos o Evangelho, amemos mais, pratiquemos os ensinamentos no nosso dia a dia, perdoemos mais. Vamos deixar para trás tudo de errado que fizemos, sem culpa, sem se culpar. A doutrina espírita não traz culpa. É o contrário a isso. Já imaginou se Paulo de Tarso, quando encontrou com Jesus na estrada de Damasco, a hora que ele viu Jesus, ele falava, o que ele falou? O que queres que eu faça? Se no momento ele tivesse lembrado de tudo de ruim que ele já fez, ele ia entrar em depressão. Ele não ia ter ânimo para dar continuidade no trabalho. Ele falou, não. O que queres que eu faça? Hoje eu sou outro homem. Nesses 30 anos de trabalho, ocorreu a mudança dele.
Ele, em momento algum, ele ficou relembrando o que passou. O que passou, passou. Então, vamos deixar para trás. Os erros que nós cometemos foi o melhor que nós sabíamos fazer na época, até agora. A partir de agora que temos o conhecimento, é daqui para frente. É tocar daqui para frente. Porque o Evangelho diz, enquanto houver um ser humano na Terra sofrendo pela nossa indiferença, pela falta de amor, nós não teremos o reino de Deus. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento em todos os mundos. No Evangelho de Lucas, Lucas diz que ele veio trazer o Evangelho de Deus. E Emmanuel diz que a doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. Ele tem que ser vivido no nosso dia a dia. Todos nós somos capazes de mudar. Porque nós não podemos esquecer que temos o DNA divino dentro de nós. A centelha de Deus dentro de nós. Somos feitos para o amor, para a felicidade, para o compartilhamento. Mesmo que carreguemos esse fardo das nossas imperfeições, que temos ainda, mas que admitamos que temos, identifiquemos as nossas imperfeições e a partir daí trabalhemos. Isso é o autoaperfeiçoamento. Então, mesmo que carreguemos essas imperfeições, ouçamos o chamado do Cristo. Assumamos o compromisso da mudança, do dever que nos cabe como espíritas, como cristãos. Porque para mudar, só depende de cada um de nós. Com isso, nós podemos alcançar, com essa mudança, a verdadeira liberdade. E a verdadeira felicidade que tanto queremos. Mas não as passageiras, mas as eternas. Sabendo que temos o dever cumprido. Tendo como única certeza de que Jesus jamais desistirá de cada um de nós. E eu finalizo a minha fala com uma lição do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E eu finalizo agradecida pela oportunidade que a mim foi dada de poder refletir junto com vocês, para que nós saiamos daqui convictos de que a mudança está em nossas mãos. Mas nós só temos que ter a boa vontade. É o atributo único do Espírito, mais importante, a boa vontade e a coragem de mudar o final da nossa história. A lição diz: felicidade e dever. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por um dom facilmente apresável, há quem a procure em mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Há quem supõe a presença da exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor na extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em camadas da preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-á que, hora a hora, no quadro de todas as circunstâncias. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te pede firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te pede humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te pede perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação
que te pede discernimento. Por mais agressivo que se façam os empeços da marcha, não te desvie da obrigação que te recomenda o bem de todos. Sempre que puder e quando puder, seja onde for. Porque te mostre leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize a conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. Mas a maioria, no entanto, nem sempre abraça o certo. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ele, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim o teu dever, e tomando a terra somente o necessário à própria manutenção, de modo que não te apropries da felicidade dos outros. Estarás aí atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Fica aqui a reflexão desta manhã. Muito obrigada pela atenção de todos e que Jesus nos ampare. Obrigada. Bem, meus queridos irmãos, amigos, né?